Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Nós vamos assistir a aula agora de Biologia, pessoal. E dentro dessa aula de Biologia, nós vamos estudar tecido epitelial. Na verdade, esse assunto de tecido epitelial, ele faz parte de uma ciência, de uma sub-área da biologia, que a gente chama de histologia, tá? O que é histologia? O termo histologia tem a ver com o estudo dos tecidos. E entenda como tecido, como o tecido vai ser um conjunto de várias células que são semelhantes entre si, que vão exercer funções semelhantes, formando um todo, que a gente chama de tecido. E aí, dentro do campo da histologia, existem vários tecidos, né? Nosso organismo, ele é formado por vários tecidos. E aí nós vamos falar de tecido epitelial, tecido conjuntivo, né? Tecido ósseo, nós vamos falar de tecido nervoso. Mas nessa aula especificamente, eu vou explicar para vocês aqui sobre tecido epitelial. Tá? E dentro dessa aula, nós vamos ver funções e classificação de tecido epitelial, epitélios de revestimento e epitélios glandulares. Vamos começar falando aqui sobre as funções, né, do tecido epitelial. E aí vamos falar depois sobre como eles são classificados. Quais são as funções do tecido epitelial? Gente, o tecido epitelial ele tem como função primordial proteção, né? Absorção e secreção de substâncias, né? Percepção de sensações. E esse tecido epitelial ele é originado de um folheto embrionário. Quando nós estamos em processo de formação, né, embrionária, vamos lá, vamos voltar, vamos lembrar um pouquinho da nossa embriologia. A origem embrionária é o ectoderma. Agora, o que seria o ectoderma? Gente, o ectoderma é um folheto embrionário, né? Vamos lembrar um pouco da nossa embriologia. O espermatozoide ele fecunda o óvulo. A partir do momento que o espermatozoide ele fecunda o óvulo, ele forma a primeira célula do embrião, que a gente chama de ovo ou zigoto. Esse ovo ou zigoto, ele se multiplica várias e várias vezes, até chegar numa etapa em que se formará o que a gente chama de folhetos embrionários, né? Os 3 folhetos embrionários que fazem parte do embrião humano são ectoderme, endoderme e mesoderme. A ectoderme ela fica na parte mais externa do embrião. A mesoderme, né? A mesoderme ela fica nessa parte intermediária, que é essa parte um pouquinho rosa, tá? E a endoderme, essa parte aqui, ó, que está em azul. A endoderme é um terceiro folheto embrionário. Então, o tecido epitelial ele vai ser derivado desse primeiro folheto embrionário, que a gente chama de ectoderme. A ectoderme ela forma tecido epitelial, por exemplo, tecido nervoso, mas nós estamos falando aqui do tecido epitelial. Essas são as funções dele. Eu coloquei uma imagem aqui, pessoal, de um tecido epitelial, né? Observa que ele é formado aqui apenas por uma camada de células alongadas. Nós vamos já falar sobre essa classificação aí dos tecidos. Então, os epitélios, né, os tecidos epiteliais, eles são divididos em 2 tipos. Existem os tecidos epiteliais que vão promover o revestimento, então são epitélios de revestimento, e os tecidos epiteliais glandulares, formam as glândulas, né? Então, vou falar aqui de epitélio de revestimento. Os epitélios de revestimento, como vocês já podem observar pelo próprio nome, serve para revestir. Revestir o que, professor? Cavidades internas dos nossos órgãos. E vai ajudar a formar a nossa pele, né? A parede interna do nosso organismo. Então, ele vai revestir mesmo, vai proteger, ok? E os epitélios glandulares formam as glândulas. Quais são elas? Glândulas endócrinas, glândulas exócrinas. Vou falar também sobre as glândulas mais adiante, tá? Vou falar agora de epitélios de revestimento. Os epitélios de revestimento, como eu já falei para vocês, servem para revestir externamente o nosso organismo, revestimento interno de cavidades de diversos órgãos, tá?
células perfeitamente justapostas com pouca substância intercelular. Essa é uma característica do nosso tecido epitelial. Quer dizer que as células que formam esse tecido estão juntinhas. Imagina como se fossem vários tijolos, um grudadinho no outro. Ou seja, quanto menos cimento entre esses tijolos, né, mais próximo vai ser da característica do tecido epitelial. O tecido epitelial ele é formado por várias células bem juntinhas umas das outras. Tá? Pouca substância entre essas células. Essa substância a gente chama de substância intercelular. Tá? Substância intercelular. É uma substância que fica entre as células. Essa é a característica do tecido epitelial. Não há presença de vasos sanguíneos. Então, o tecido epitelial, você não tem vasos sanguíneos ali nesse tecido. Ou seja, significa que é um tecido avascular. Esse termo A tem a ver com negação. E vascular tem a ver com presença de vasos sanguíneos. Não tem vaso sanguíneo no tecido epitelial. Tá? Então, se você cortar o tecido epitelial, não vai sair sangue. Tá? Porque não tem vaso sanguíneo nesse tecido. Agora você me pergunta, professor, mas eu sei que o oxigênio, os nutrientes que alimentam as células vêm do sangue. Como é que o tecido epitelial não tem vaso sanguíneo e como é que ela vai receber oxigênio? Né? Como é que as células do tecido epitelial vai eliminar o gás carbônico? Como é que ele vai receber nutrientes? Então, esses nutrientes, o oxigênio, né, vão chegar até as células epiteliais por meio de difusão. Difusão. Vamos lembrar lá do assunto membrana plasmática, né, do primeiro ano. O que é difusão? Imagina que eu tenho uma região que tem pouca substância. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina um copo com água. Você joga nesse copo com água um kisuke, né, um refresco. Você jogou ali refresco naquele copo com água. Qual vai ser a tendência desse refresco? As moléculas do refresco tendem a se espalhar para toda a água desse copo. Isso a gente chama de difusão. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui com o tecido epitelial. Imagina que tem poucos nutrientes aqui nessas células. Então, aqui nessa região tem muitos nutrientes. Então, os nutrientes eles vão migrar de onde tem muito para onde tem pouco. Ou seja, eles vão se espalhar por meio da difusão. Então, esses nutrientes vêm da onde? Ele vem de um tecido que está próximo ao tecido epitelial. E, geralmente, é um tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, que é um outro tecido que eu vou explicar para vocês numa outra aula, ele serve justamente para dar apoio para o tecido epitelial. Ele vai trazer oxigênio, vai trazer água, nutrientes para as células do tecido epitelial. Então, esses nutrientes, oxigênio, água, vão chegar até essas células do tecido epitelial sem ser por meio dos vasos sanguíneos, ok? Não vem por meio dos vasos sanguíneos, e sim por meio da difusão de um tecido que está próximo a ele, ok? Os epitélios de revestimento, eles são classificados de acordo com alguns critérios importantes que eu preciso aqui mencionar para vocês. Quais são os critérios que a gente utiliza para classificar o tecido epitelial? Eu tenho dois critérios. Primeiro critério, o número de camadas que formam o tecido, né? E com relação ao formato da célula que forma o tecido. Vamos falar do primeiro critério. Com relação à quantidade de camadas celulares que formam o tecido epitelial, como é que ele é classificado? Eu tenho epitélios simples, que também são chamados de uniestratificado, ok? E eu tenho o epitélio estratificado. Professor, que nome estranho é esse? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. O que é epitélio simples? O termo simples quer dizer que o tecido só tem uma única camada de célula. Só uma camada. É simples. Que também é a mesma coisa que uniestratificado. Uni tem a ver com uma camada. E o tecido estratificado, o termo estratificado tem a ver com a quantidade de camadas, ou seja, tem muitas camadas de células que vão formar esse tecido. Então, de acordo com o número de camadas, nós podemos dizer que o tecido epitelial ele pode ser simples ou uniestratificado, ou ele pode ser estratificado.
Agora, vamos para o segundo critério, pessoal. O segundo critério diz que o tecido epitelial ele pode ser classificado quanto ao formato da célula. Então, se a célula tiver um formato de escama de peixe, né? Um pouquinho achatada, a gente diz que o epitélio ele é pavimentoso. Vamos lembrar de pavimento, né? Pavimento que forma as ruas, né? Você tem os pavimentos que servem para pavimentar, logicamente, as pedras que servem para pavimentar as ruas. Então, é uma comparação que a gente faz, né? Então, se a célula tiver um formato de pavimento, ele é pavimentoso. Se a célula tiver um formato cúbico, porque quando a célula está apertadinha entre várias outras células, ela vai ter um formato de um cubo, né? Então, a gente diz que o epitélio é cúbico. Se a célula que forma esse epitélio for um pouquinho alongada, né? A gente diz que é um epitélio prismático ou colunar, formato de coluna. Vou já mostrar a figura para vocês. E se você encontrar em um epitélio células que ora têm um formato de escama, formato pavimentoso, e células que têm formato cúbico, ou seja, você vai encontrar células com dois formatos diferentes, a gente diz que o epitélio é de transição. Vamos deixar isso aqui mais fácil, pessoal, né? Esse epitélio aqui tem quantas camadas de células? Opa, só estou vendo uma camada de célula. Ah, professor, mas tem uma aqui, uma em cima e outra embaixo. Não, mas ela está do lado, só que essa aqui é menor, né? Mas se você observar, só uma camada de célula. Então, de acordo com o número de camadas, é um epitélio simples ou unistratificado, ok? Esse outro aqui também, ó, só uma camada de célula. Ele é simples. Só que quando a gente classifica, quando a gente vai dar nome a esse epitélio, a gente leva em consideração a quantidade de camadas e ao formato da célula. Então, aqui eu tenho um epitélio simples. Só que ele é chamado de pseudo-estratificado. Por que, professor? O termo pseudo quer dizer falso. Por que falso? Falso estratificado, pseudo-estratificado. Porque ele dá a impressão de que aqui tem várias camadas e, na verdade, só tem uma única camada de célula. Então, a gente diz que é um epitélio pseudo-estratificado. Já nessa outra aqui, eu tenho ó, célula com formato de pavimento e apenas uma única camada. Então, é um epitélio simples e pavimentoso. Simples porque tem uma camada e pavimentoso porque as células têm formato de pavimento. Aqui, ó, as células estão com formato de cubo. E esse tecido tem apenas uma única camada de célula. Então, é epitélio simples, cúbico. Aqui nós também temos um epitélio com apenas uma única camada de célula, só que as células são alongadas, né? Formato de prisma. Então, a gente pode dizer que é um epitélio simples prismático ou simples colunar, porque também tem um formato de coluna, tá? Então, esses epitélios aqui, eles são os epitélios que têm apenas uma única camada. Já esses outros epitélios aqui, ó, ele tem várias camadas. Observa, todos eles têm muitas camadas de célula, uma em cima da outra. Então, são todos epitélios estratificados. Aí a gente vai classificar esses estratificados de acordo com a forma da célula que forma eles. Essa célula aqui tem formato de pavimento, então é estratificado pavimentoso. Essa outra aqui, nós temos um epitélio que tem várias camadas, mas você vai perceber que tem célula com formato de pavimento, célula com formato aqui de cubo. Então, tem células com vários formatos, então é de transição, é estratificado de transição. Esse outro epitélio aqui, nós vamos ver que ele é estratificado e prismático. Eu tenho várias camadas e células com formato de prisma. Então, classificamos os epitélios de acordo com o formato da célula e com o número de camadas. Esse primeiro epitélio aqui, o pseudoestratificado, vai fazer parte das fossas nasais, né? Você observa que no ápice, na pontinha da célula, tem vários pelos. Até porque na região das fossas nasais, nós temos cílios que vão estar ali constantemente servindo ali para segurar as partículas, as impurezas do ar que a gente respira, né? Nós vamos encontrar nos alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares são os locais onde acontecem as trocas gasosas nos pulmões, no revestimento dos vasos sanguíneos, né? No endotélio, que a gente chama também
o revestimento dos vasos sanguíneos de endotélio, tá, pessoal? O epitélio simples pavimentoso, nós temos aqui uma imagem de um epitélio simples pavimentoso. O epitélio que forma os túbulos renais aqui dos nossos rins, ele é simples cúbico, né? O epitélio que forma a parede do estômago, simples prismático. Esse outro epitélio aqui, que forma a pele, a boca, o esôfago, ele é estratificado pavimentoso. Agora, falando um pouquinho da pele, além de ser estratificado pavimentoso, a pele ainda tem uma deposição de camada de células mortas, que ficam aqui na parte de cima. Ela deposita queratina. Então, a gente diz que até o nome científico da pele ela vai ser formada por um tecido epitelial, estratificado, pavimentoso e queratinizado. Ok, pessoal? Então, esse aí é o nome científico do tecido que forma a nossa pele. Nós temos aqui o tecido estratificado de transição, é o tecido que forma a bexiga. Por que é de transição? Vamos imaginar o seguinte, imagina a tua bexiga quando ela está cheia. Então, ela estende, né? Então, o tecido que forma a bexiga, ele precisa ter uma certa maleabilidade para poder, em momentos em que a bexiga ela está cheia, ela possa ser um pouquinho tensionada. Então, você vai encontrar células pavimentosas e células com formato cúbico, ok? E o epitélio estratificado prismático vai fazer parte da uretra. A uretra, para quem não lembra, é o canalzinho onde passa a urina, ok, pessoal? Os epitélios de revestimento, ele possui especializações nas células para que elas possam ter mais proximidades entre elas. Nós temos as junções celulares, as microvilosidades, as invaginações da membrana e os cílios, né? Então, nós temos aqui essas estruturas, né, as microvilosidades que vão ajudar na absorção. A célula que faz parte da parede interna do nosso intestino delgado tem muita microvilosidade. Justamente são esses dedinhos aqui que servem para absorver os nutrientes do alimento que está passando ali no interior do intestino delgado. Aí nós temos aqui zônula de adesão, zônula de oclusão. Todas essas estruturas servem para juntar as células, tá? O epitélio de revestimento, ele possui essas estruturas, né? Junções celulares, microvilosidades, invaginações da membrana e ainda possui também os cílios, tá? Vamos falar aqui de epitélio glandular. Falei do epitélio de revestimento, falar do epitélio glandular. O epitélio glandular, ele vai formar as glândulas. Agora, constitui as glândulas, cujas células são especializadas na produção e eliminação de substâncias úteis ao organismo. Essas substâncias úteis ao organismo são chamadas de secreções. Essas glândulas são classificadas em glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e glândulas mistas. O que seria glândula exócrina, glândula endócrina, né? Glândula mista? Vou explicar para vocês aqui. O que é glândula exócrina? Exemplo de glândula exócrina: glândula sudorípara e glândula sebácea. Gente, glândula exócrina são glândulas que produzem secreções, né? Essas secreções, elas vão ser lançadas para fora do corpo. Ou para fora do corpo, ou para cavidades internas do corpo. No caso da glândula sudorípara, aquela glândulazinha que faz parte da nossa pele, que libera o suor. O suor é uma secreção. Ele está sendo liberado para onde? Para fora do corpo. Então, se está saindo do corpo, é exócrina. O termo exo quer dizer para fora. Tá? Glândula salivar é uma glândula que fica aqui, nessa região. Ela produz qual tipo de secreção? Saliva. A saliva está sendo lançada aonde? Na boca. A boca é uma cavidade interna do nosso corpo. Então, está sendo liberada uma secreção que está sendo jogada em uma cavidade interna do corpo, glândula exócrina. Glândula sebácea produz aqui essa oleosidade da nossa pele. A oleosidade está saindo para onde? Para fora do corpo. Então, é exócrina. Ah, professor, entendi. E a glândula endócrina? Produz uma secreção que é jogada na corrente sanguínea. Aí nós temos o exemplo
da hipófise, das glândulas adrenais. E as glândulas mistas são glândulas que fazem os dois. Elas podem produzir secreções que são jogadas na corrente sanguínea e produzir secreções que são lançadas para fora ou cavidades internas do nosso corpo. Aí aqui nós temos a formação, nós temos o exemplo de uma glândula exócrina produzindo a secreção que está sendo jogada para fora do corpo. E aqui uma glândula endócrina que está produzindo uma secreção, mas está sendo jogado na corrente sanguínea. Então, gente, isso foi tecido epitelial. Trouxe aqui bastante aulas, bastante conteúdo para vocês. Espero que todos tenham entendido. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.